Olá, gente, boa noite. Hoje nós estamos aqui para ouvir mais uma pregação, mais uma explicação do capítulo 36 e 37 de Jeremias. Porém, antes eu gostaria de fazer uma advertência. No decorrer do estudo, a gente percebe que tem horas que o profeta fala assim: porque Deus falou que que todos serão levados cativo e que o povo vai morrer a peste, a fome, vai morrer queimado, a espada. De repente, Jeremias já escreve uma carta falando que é para o povo casar, que é para construir pomar, que é para dar seus filhos em casamento e ver os seus netos crescerem lá, que é para multiplicar, que Deus, quando os trará em felicidade. De repente a gente vê de novo Jeremias falando que vai levar o povo, e os que ficarem vão morrer a espada, vão morrer de fome, vão morrer de peste. Aí eu creio que algumas pessoas podem ficar em dúvida. Uai, isso aconteceu? Isso ainda vai acontecer? Nós temos que ter em mente que o livro do Antigo Testamento, ele foi narrado conforme as pessoas estavam recebendo a palavra do Senhor. E Jeremias escreveu o livro na visão de quem estava recebendo as palavras do Senhor. Ele via à frente o que ia acontecer e, ao mesmo tempo, ele já contava o que tinha acontecido. Então, quando parecer que está sem sentido o texto, não fique em pânico. O texto, ele é completamente, ele tem sentido, e muito sentido. O problema é que a gente tem que lembrar de se ater a esses detalhes, que é como se fosse um enredo que narra-se a história de uma pessoa, de repente narra a história de outra, aí narra a história de outra, mas todas as pessoas estão vivendo num contexto só. Eu gostaria só de esclarecer para que não tenha realmente ficado dúvida em ninguém no decorrer das leituras e dos ensinamentos, tudo bem? É o seguinte, no capítulo 36, Deus manda Jeremias escrever um rolo, que esse rolo deve ser lido no templo. E começa assim: no 4º ano de Jeoaquim, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve todas as palavras que eu te falei contra Israel, Judá e todas as nações, desde o dia em que te falei, nos dias de Josias, até os dias de hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e se converta do seu mau caminho, e eu lhes perdoarei a iniquidade e o pecado. Quando Deus manda escrever um rolo, um livro, é porque antigamente as mensagens eram escritas em pergaminhos, e ele era rolo porque eles eram abertos assim, e assim que se escrevia os livros antigamente. Nesse formato que a gente conhece, só depois que foi inventado praticamente a imprensa, em que começou a ser escrito e a formar os livros. Antes eram em rolos. Aí Jeremias, então, o que ele falou? Jeremias chamou a Baruque, que era seu servo, e disse, Baruque, ele era filho de Nerias, e falou assim para ele: escreve o que eu lhe direi, porque o Senhor me mandou, escreve um livro, e eu estou encarcerado. Segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo. Quando manda Baruque escrever um livro que ele está encarcerado, aí a gente lembra que antes, na época de Josias, foi quando havia Ananias, que era aquele sacerdote que queria ser maior do que Jeremias.
Ananias, ele foi aquele sacerdote que mandou encarcerar Jeremias. Então é desta época que nós voltamos atrás para poder trazer a memória de vocês, o texto, o período em que está sendo, Deus está dando a Jeremias a mensagem para ele escrever o rolo, escrever o livro. E Baruque escreveu porque nessa época, por causa de Ananias, ele estava encarcerado, que ele passou uma noite, lembra? Ele passou a noite encarcerado numa casa do rei, num poço, onde era a guarda. E aí ele falou o seguinte: segundo o que lhe ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, que é a casa de Jerusalém, no dia de jejum, também diante de Judá, que vem à cidade. Porque na época do jejum é a época em que os povos se reuniam para louvar, prestar sacrifícios ao Deus vivo no templo de Jerusalém. Então fez Baruque segundo ordenado. No 5º ano de Jeoaquim, rei de Judá, no mês 9, apregoaram um jejum ao Senhor, e todo o povo em Jerusalém e aos da cidade de Judá iriam comparecer. Então, essa parte inicial mostra que Deus manda Jeremias escrever um livro, um rolo, que fosse lido para Judá no templo de Jerusalém. Este livro, este rolo, ele foi escrito por Baruque, servo de Jeremias, quem escreveu segundo dito por Jeremias. Então, é Baruque que é o servo que escreve. Aí o que acontece? Ouvindo Micaías, que era filho de Gemaías, que lá no templo do Senhor, um livro estava sendo lido, ele parou e prestou atenção na mensagem. Depois que ele ouviu a mensagem, o que ele fez? Ele desceu à câmara do escrivão, que era o local onde ficavam os príncipes assentados. E ali ele anunciou que Baruque, servo de Jeremias, estava lendo lá no templo todas as ordens que Jeremias mandou, e que ele dizia que era Deus que mandou o povo fazer, que Baruque lesse para o povo a mensagem. E que se o povo ouvisse e se arrependesse, Deus perdoaria o pecado dele e restauraria o caminho deles. Aí o que acontece? Então os príncipes, quando ouviram de Micaías que havia Baruque lendo sobre o rolo, o que estava escrito, ele mandou Jeudi, que era filho de Metanias, para que Baruque descesse e fosse ler para eles aquilo que estava escrito. Aí, quando chegou lá, Baruque leu. Depois do que Baruque leu o que estava escrito no rolo,
Os príncipes se entreolharam e ficaram atônitos com a mensagem que estava escrita no rolo. E ele virou e falou assim: o profeta, foi você que escreveu ou foi o profeta? Aí o Baruque explica: o profeta ditava-me as palavras e eu escrevia no livro com tinta, porque ele estava encarcerado. Então disse os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. Depois de lido a mensagem lá na casa, no templo de Jerusalém, os príncipes, tomando ciência do que dizia o rolo, o livro, os príncipes mandam Baruque e Jeremias se esconderem. Mas para que eles pudessem se esconder, o que Baruque fez? Ele deixou o rolo lá dentro do templo, numa das câmaras, porque ali, se o rei mandasse buscar para ler, era só pegar e ler, e não faltava-lhe o texto. E os príncipes, eles saíram depressa e foram falar para o rei o que tinha acontecido, que Baruque tinha ido ao templo, tinha lido, e que era importante que o rei ouvisse a mensagem que estava escrita no rolo. Então, tendo lido 3 ou 4 folhas do livro, o rei, que estava com canivete de escrivão, ele pegou e lançou sobre o rolo e o cortou ao meio. E como o príncipe, ele estava sentado na casa de inverno, porque isso ocorreu no 9º mês do ano, era mês de inverno, mês frio, então ele estava sentado na frente de um braseiro. E quando ele cortou o rolo, ele jogou as partes no fogo, no braseiro. E daí o que aconteceu? Os príncipes não rasgaram as suas vestes. Eles não ficaram atemorizados, nem tampouco o rei se mostrou aterrorizado, não rasgou as suas vestes, mostrou que ele não deu a mínima atenção à palavra que estava escrita ali. E o que acontece? Antes, ele mandou que o povo fosse até Baruque e Jeremias e os prendesse. Só que os servos a quem ele mandou ir, que foram os príncipes de Jeramael, Seraías e Selemias, estes já não o encontraram, porque o Senhor os havia escondido. Aí